Vamos lá, queridos, já foi anunciado o tema dessa mensagem desde as redes sociais. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em primeira carta de Pedro. 1 Pedro 1, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 para introduzir essa mensagem, cujo tema é predestinados à obediência. Predestinados à obediência. Primeira carta de Pedro 1:1. Esse tema da predestinação, sempre interessante, polêmico, não é? Esse último ano estivemos ali em Fortaleza, eu e os pastores do Voz do Deserto, fizemos um seminário ali com 5 aulas, muito importante sobre predestinação, trabalho magnífico que Deus nos concedeu fazer. Mas eu não vou me aprofundar sobre predestinação. Predestinação, digamos aqui, é o pano de fundo. Não é o tema central. O mais importante não é a palavra predestinados. Mas para que nós fomos predestinados? Quero que você veja no texto bíblico, 1 Pedro 1:1. Quantos já tem os olhos no texto, diga glória a Deus. Então vamos lá, já está com os olhos aí, vamos ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos o que, irmãos? Eleitos. A palavra eleitos é uma palavra que denota os escolhidos de Deus, os que Deus pré-ordenou para essa missão, né, de sermos semelhantes a Jesus. A palavra eleitos aí tem tudo a ver conosco, igreja, os filhos de Deus. Então, Pedro já começa falando da nossa eleição. Aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e poderíamos colocar aí Rio de Janeiro, Brasil. Amém? Ele está ali alistando, na época dele, do apóstolo, onde estavam espalhados os eleitos. Então preste atenção, que a qualidade com que ele nos chama, ele não fala assim, a igreja, ele não fala filho de Deus, ele preferiu a palavra eleitos. Isso é muito significativo. E ele volta a ela no verso 2 aí. Já começa o verso 2 com essa qualidade. Leia em voz alta, por favor, o verso 2, igreja. Eleitos, segundo o quê? A presciência de Deus Pai. O que isso diz respeito a nós, irmãos? Eleitos segundo a presciência. O Deus que nos conheceu de antemão, que nos elegeu antes da fundação do mundo, conforme Efésios. O que tá no coração do apóstolo Pedro aqui é predestinação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Deus já nos elegeu no seu coração antes de mais nada. Agora vamos lá. Se Deus nos elegeu e Pedro quer destacar isso, poderia ser que a mensagem fosse sobre predestinação. Mas não vai ser. Essa é a qualidade em destaque. Mas vamos ver para que nós fomos predestinados ou eleitos. Para quê? Segue o texto aí no verso 2. Em santificação do Espírito. Então, na minha eleição tem o ingrediente do Espírito Santo. Amém, queridos? E tendo eu sido ungido com o Espírito, eu me santifico por esse Espírito. Até aí todo mundo chegou? Nós fomos predestinados, eleitos, em santificação do Espírito. Por isso, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para ser do corpo de Cristo tem que ter o Espírito Santo. É obrigado a ter o Espírito Santo. Depois vem uma vírgula. Depois da vírgula vem o que, irmãos? Vocês estão atropelando a leitura. Tem um E aí. Não tem um Ezinho aí, irmão? Dá uma pausinha aí. Para o quê? Obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Verso 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Diga assim, viva esperança. Mediante o que, igreja? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu falei antes dessa mensagem começar que a esperança de Paulo não era o arrebatamento. Hoje a igreja fica esperando o arrebatamento. Arrebatamento parece a coisa mais importante do mundo. O arrebatamento é um meio pelo qual nós vamos ser ajuntados. Mas qual é a real esperança, irmãos? É baseada em qual realidade espiritual? Que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Qual é o âmago, o cerne da fé cristã? Vencer a morte. Amém? Quantos entenderam? Minha esperança não é só o arrebatamento. Minha esperança é vencer a morte. Ressuscitar de entre os mortos. Porque Jesus ressuscitou. Então vamos ler novamente o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Qual é a viva esperança? Vamos ver. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a viva esperança. Verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Imarcessível quer dizer que não murcha, não desfalece, não desvanece. Reservada nos céus para vós outros. Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para o que, irmãos? A salvação preparada para revelar-se no último tempo, na volta de Jesus. Sabe quando vai se revelar a salvação? Na vinda do Cristo, nosso Rei Messias. Naquele dia, nós venceremos a morte. Como está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, tragada foi a morte pela vitória. E aí debocharemos da morte. Onde está a morte? Eu tenho uma Guilherme, onde está a morte, tua força? Quando é que nós vamos debochar finalmente da morte? Quando vencermos no dia de Cristo. Quando Jesus descer do céu. E haverá então a ressurreição de todos os mortos em Cristo. Esse é o dia. Amém, queridos? Então qual é o cerne da questão? Nós fomos eleitos para a aspersão do sangue. Estávamos no coração de Deus destinados a sermos beneficiados pelo sangue da cruz de Cristo. Quantos entenderam? Mas também há um destaque a essa palavrinha que eu quero ser mais categórico em falar. Nós fomos eleitos para a obediência. Para a obediência é um dos aspectos da nossa eleição. Nós fomos eleitos em santificação do Espírito para a obediência. Diga assim, eu fui eleito para a obediência. Irmãos. Se você olhar só para o sangue do Cordeiro, é benefício. É graça. A graça de Jesus ter morrido e vertido sangue em nosso favor, para nos resgatar, nos purificar, graça. Receber o Espírito Santo para viver em santidade do Espírito, graça. Que mais que aí? Muitas graças, né? Esperança de ressuscitar entre os mortos, graça. Mas eu vejo aí que nós fomos eleitos também para a obediência. Aí não é graça. Aí é a nossa parte. Deus já planejou os seus filhos para a obediência. Quantos entenderam? Então a obediência é um quesito fundamental para que toda a graça se consuma em nossas vidas. Quero mostrar isso a vocês. Como a obediência tem um papel significativo na nossa eleição e salvação. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi predestinado para a obediência. Vou enfatizar isso nessa noite. Abre lá, por favor, em Filipenses capítulo 2, verso 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, 5. No coração de Deus, ele planejou tudo. Como seria o andar do Filho nessa terra,
Como seria com os teus demais filhos, nós, a igreja? E Deus já planejou que Jesus, o Filho de Deus, viesse ao mundo para a obediência. Obediência é fundamental. Filipenses 2:5. Eu não quero que você seja induzido por mim, pelo pastor. Eu quero que você seja convencido pelo texto. O texto vai mostrar que Jesus já veio ao mundo para a obediência. Ok? É o que eu quero que você enxergue aí nesse texto. Quantos acharam Filipenses 2:5? Do 5 até o 8. Quem quiser ler em voz alta com o pastor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O fato é, o filho é igual ao pai. É Deus como pai. Isso ele sabia. Mas ele não teve o sentimento de ser igual. Antes, verso 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo em português, escravo no original. Palavra doulos no grego, escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então veja bem, no plano de salvação de Deus, o filho tinha que se humilhar e se colocar como servo, escravo. Isso já pressupõe submissão. Ou não? Só o fato dele ser igual a Deus, mas agora se encontrar na figura de escravo, já está na submissão. Aí você vai ler a parte final no verso 8. Veja bem, que você vai ver, você vai enxergar. A si mesmo, o que fez o filho? Se humilhou, tornando-se o que, igreja? Obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio para a obediência ou não veio? Veio. Ele veio ao mundo para obedecer até consumar na cruz. Quantos se enxergaram? Vou salientar o verso 8, parte B. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não foi o que Deus programou para o seu filho? Que ele fosse obediente até a morte? Chegasse até o fim na obediência ao plano? Então percebam que a obediência já estava prevista no coração de Deus. Que o filho seria obediente. Assim também é conosco, irmãos. Nós fomos predestinados, os eleitos. Os eleitos, tá? A palavra tem um termo, o apóstolo Paulo usa em uma das suas cartas. Os que não são eleitos, ele chama de filhos da desobediência. Olha como é que ele classificou os seres humanos. Filhos da desobediência e filhos da obediência. É assim que ele classificou, dividiu em dois gêneros. Percebam como a obediência está no coração dos apóstolos. Essa palavra obedecer, ela é uma palavra difícil. Porque nos impõe, não é? Como Jesus, nos humilharmos. Obedecer é um negócio complicado, né, irmãos? Tem gente que gosta de mandar. Mandar comigo mesmo, pastor. Mandar, deixa comigo que eu mando. Mandar é uma delícia, né, irmãos? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, diz o ditado popular. Mas quando o fato é que nós temos que obedecer, aí é mais complicado. Eu me lembro, tem que lembrar, né? Quando entrei no quartel com 18 anos. Você vem do mundão, ainda não era cristão, né? E você cai dentro de um alistamento militar, quando chega lá dentro, os superiores, né? Desde cabo, sargento, tenentes, os comandantes, já te enquadra logo para você entender o que é obediência. Já começa a te dar ordem e já impõe toda aquela autoridade. Para que você entenda o que é obedecer. Porque vem todo mundo torto de quanto é lugar, com várias criações diferentes. Chega no quartel, tem que ficar todo mundo no mesmo formato.
debaixo de submissão. Como é difícil. Como é difícil. Nós temos uma tendência a fazermos o que queremos, né? Da nossa cabeça. Obedeça se eu quiser e por aí vai. Queridos, é importante você entender que no coração de Deus, a igreja, os filhos de Deus, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência. Diga assim, eu fui eleito para obedecer. E aí? Entendeu? Fui eleito para obedecer. Se eu não tinha característica de ser obediente, nem a pai, nem a mãe, nem as autoridades, em Cristo, eu fui eleito para a obediência. Obediência à verdade de Deus, aos preceitos de Deus. Não tem jeito, irmãos. Eu ouso dizer que sem obediência não tem salvação. Não tem salvação, não. Eu fui eleito para isso. Amém? Eu quero mostrar a vocês uma coisa interessante no Antigo Testamento. Depois nós vamos voltar. Quando eu passar desse ponto, já estaremos caminhando para o final da mensagem, não vai ser longa. Por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu quero exemplificar que mesmo que fomos no coração de Deus eleitos para obedecer, para a obediência, depois que estamos em Cristo, no século 21, na graça, a maioria de nós escolhe o que quer obedecer. Presta atenção no que o pastor acabou de dizer. Eu estou dizendo para você, irmão em Cristo, ovelha, lindinhos, lindinhas do Senhor. Vocês são lindos. São todo mundo bonito. Mas, mesmo sendo ovelhas, tem os bodinhos também. Irmãos, o negócio é sério. Eu vou mostrar a vocês que para Deus, meia obediência não serve. Metade da obediência não serve. O que Deus deseja dos seus eleitos, seus filhos, é que tenham plena obediência à sua vontade. E houve um rei, você vai identificar aí no texto, que é o rei Saul, que precedeu o rei Davi. E esse rei Saul tinha dificuldade de obedecer a Deus. Isso vai lhe custar tudo. Vai lhe custar tudo. Eu vou usar esse texto aqui porque é onde ele perdeu o trono. Vamos ver o contexto. Eu vou ter que editar porque o texto é maior. Levaria muito tempo para ler todo o texto. Então vou pular alguns versículos e vou dando contexto, tá bom? 1 Samuel 15:1. Quantos acharam? Vamos lá, 1 Samuel 15:1. Acompanha para você entender. Eu quero provar que Deus, que não muda, não gosta de obediência parcial. Obediência parcial para Deus é como desobediência. 1 Samuel 15:1. Disse Samuel a Saul, o profeta, para o rei Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras de Yahvé. Senhor, com letra maiúscula, é o nome, o tetagrama sagrado ali no original. Então, o profeta chama o rei Saul e diz: atenta, preste atenção nas palavras do Senhor. Eu vou te declarar qual é o recado do Senhor. Então presta atenção. Verso 2, igreja. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Amaleque é os amalequitas, inimigo, é um outro povo. Deus vai julgar esse povo. Verso 3, igreja, vamos lá? Agora leia comigo o verso 3, que é para o entendimento. Vamos lá, igreja. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Essa é a ordem. Vai, pois, e fere a Amaleque. E destrói o que, irmãos? Totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes. Porém, matarás
homem, mulher, meninos, criança de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. É para matar o quê que Deus mandou? Tudo. Entre seres humanos e animais. Daquele povo de Amaleque ali é para exterminar. Eu não vou entrar na polêmica do que isso significa para muitos corações, mas sensíveis. Mas Deus conhece os corações de todos. Se Deus está mandando exterminar, que aquele povo merecia ser exterminado. Não vou entrar no mérito. Mas é uma ordem expressa, específica, clara, irmãos. Foi detalhada, não é a ordem, o que tem que matar, tudo. Ok? Então agora dá um salto aí para o verso 9. Antes de não ler o texto todo. Verso 9, mesmo capítulo 15 de 1 Samuel. O que diz aí? E Saul e o povo, o que eles fizeram? Já começou errado. O que eles fizeram? Pouparam Agag. Deus está mandando poupar alguém? Não. Qual é a ordem explícita? Mata todo mundo. Pouparam Agag. E o que mais que eles pouparam? O melhor das ovelhas e dos bois. E os animais gordos. E os cordeiros. E o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa havia desprezível e destruir. Ou seja, escolheu o que obedecer. Quantos entenderam até aqui? Deus diz, você vai matar isso, 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 isso. Na hora de executar, eu vou matar só essa parte aqui. Isso aqui eu quero. Isso é um grande problema, irmãos. Você entrar no meio da questão dessa chacina aí, ordem é ordem, para ser executada ao pé da letra. E eles escolheram poupar o melhor. Ah, não vou matar esse gado não, esse gado aí vai dar muito lucro. Eu não vou matar isso nada. Isso é uma escolha consciente. Ouvindo e entendendo a ordem, mas decidindo fazer o que quer. Vou cumprir essa ordem só até onde eu quiser. Isso é uma escolha consciente. Vamos para o restante do contexto. Verso 9, já dei, né? Pouparam o melhor. Verso 13. Aí o profeta vem para aquela cena lá de guerra. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. O que ele diz aí, irmãos? Executei as palavras do Senhor. Na cabeça de Saul, ele fez o que Deus mandou. Eu vou provar a vocês que nós fazemos igualzinho. Igualzinho. A ordem é específica, clara, objetiva. E dentro dessa ordem nós escolhemos até que parte estamos dispostos a obedecer. Saul fez a mesma coisa. Quando o profeta chegou e falou, eu fiz a vontade do Senhor, eu fiz. Tinha feito, irmãos? Fez até onde quis. Então presta atenção, que isso é muito importante. Ele começa exaltando a Deus, bendito seja o profeta, tudo do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos? A ordem é mata todos os animais. Como é que eu estou ouvindo aí? Bé, bé, bé. Ué? Não podia ouvir um bé sequer. Ele vai matar tudo. Deixar nada em pé. Como é que eu estou ouvindo aí? Bé, bé, bé. Que balido, ele pergunta. É esse, pois de ovelhas, e é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Verso 15. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou, olha só a ideia do rei, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois,
para o sacrificar ao Senhor. Olha só, irmãos, quando o camarada é pego na desobediência, ele inventa uma desculpa. Olha, eles desobedeceram, mas foi para agradar a Deus. Porque eles pegam esses animais e sacrificam para Deus. Isso é deturpar tudo que Deus falou, é desobediência, é obediência disfarçada, pela metade, editada. Quantos entenderam? Deus mandou poupar para que depois fosse sacrificado em homenagem a ele, ou mandou matar tudo? Matar tudo. Agora está dizendo que poupou para servir de sacrifício. E aí o texto diz assim, verso 15, né, que nós estamos? 14. Foi no 15. O povo poupou do melhor das ovelhas, dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Nós fizemos metade do que mandou. Será que Deus aceita a metade da ordem executada? Para você avançar um pouquinho mais, irmãos. Mesmo capítulo, verso 22. Vamos ver a consequência dessa edição da vontade de Deus, né? Ele editou. Verso 22, igreja. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Lê então essa parte para você decorar. Vamos lá? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer para Deus é tudo. Verso 23, igreja. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto de ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quantos entenderam o contexto? Ali decretou o fim do reinado de Saul, porque ouviu uma ordem clara, específica, não poupou por misericórdia, escolheu que parte que ia obedecer, e o demais fez segundo a sua vontade, sua cabeça. Eu falei que muitos de nós cristãos, na liberdade da graça que vivemos, nós também escolhemos até onde queremos obedecer. Isso é fato, irmãos. Às vezes vem uma palavra para a gente, quer na leitura diária ali na Bíblia, você entendeu a vontade do Senhor, quer pelo Espírito, vem na sua mente, um comando, uma decisão, um desejo de Deus. E Deus quer que você faça assim, assim e assim. E o que nós fazemos então? Nós olhamos para a ordem como um todo e escolhemos até quanto eu vou obedecer essa ordem. Qual é o percentual que eu posso obedecer essa vontade de Deus? Eu não estou a fim de obedecê-la 100%, vai me custar muito. Então eu escolho obedecer 50%, 40%, 30%, 60%. Para Deus isso serve, irmãos? Baseado nesse contexto aí que nós lemos? Não serve. Nós editamos até onde queremos. Eu li há algum tempo num livro, eu não lembro o nome do livro, então tem mais de 20 anos. Eu já li muitos livros na vida, não lembro o nome de todos eles. Mas esse livro era um livro judaico. Era um livro sobre judeus messiânicos. Os judeus que creem em Jesus. Então, dentro do contexto do livro, o autor escrevia o seguinte: vocês sabem que Israel está debaixo da obediência da lei de Moisés, até hoje. Os judeus seguem a lei, o Pentateuco até hoje. Ok? Mas aquele livro me falava o seguinte, que em alguns contextos judaicos, é dito assim, o que você puder cumprir da lei, você cumpra.
Cumpra até onde você conseguir. E eu nunca esqueci esse comentário que eu li nesse livro. Então quer dizer que a lei de Deus é para ser cumprida só até onde a pessoa conseguir? Isso não dá muita relatividade, irmão. Eu quero conseguir só até aqui. Eu vou me esforçar só até aqui. A lei, ela é feita para você escolher até onde você pode ir, quanto você quer obedecer, quais preceitos você vai obedecer e outros não. Ou a lei é imposta para todos de maneira igual? Quantos entenderam o que o pastor está falando? Agora eu vou aplicar isso para a igreja. Sair do contexto judaico, vamos para a igreja. Igreja, nós. Não é assim que alguns irmãos fazem? Ao receber uma instrução, uma direção, uma palavra específica, uma ordem, um comando, decidem no seu coração: eu vou até onde eu puder ir, onde me for conveniente ir. Até aqui eu obedeço, passar daqui não obedeço. Não é assim que adaptamos, irmãos? Só que quando adaptamos, caímos num problema sério diante de Deus. Porque Deus não aceita metade da ordem cumprida. Deus quer toda a sua vontade cumprida. Quantos entenderam? É sério isso. Há muitos de nós que às vezes sofrem algum revés, alguma circunstância difícil, e aí começa a perguntar a Deus: por que isso, por que aquilo? Dá uma olhadinha na sua caminhada cristã. Se você, sabendo a vontade do Senhor, não foi, digamos assim, remisso. Você até cumpriu um pouco, mas deixou de cumprir um tanto. E em não cumprindo o outro tanto, você acha que Deus não leva isso em consideração? Quantos estão entendendo? Primeira palavra que dei nessa noite, que fomos eleitos para a obediência e a expiação do sangue. Nós fomos eleitos para obedecer, igual a Jesus. Igualzinho a Jesus. Então, crentes, cristãos modernos, quando você resolve fazer o seu evangelho do seu jeito, obedecer só até onde você quer, você está editando a palavra do Senhor. Está separando, essa parte aqui eu quero, essa parte eu não quero, essa aqui é muito difícil, essa aqui é mais fácil, eu vou fazer. Se você pensar dessa maneira, você deixa a desejar diante de Deus. No quesito da obediência. Amém? Todo mundo entendeu? Por que eu fui lá no Antigo Testamento, busquei a história lá do renegado rei Saul? Porque ele fez exatamente o que muitos crentes fazem. Ouvem, mas obedecem até onde quer. Aonde não quer, adaptam. Adaptam e vivem aquilo e acham que está bem diante de Deus. Saul não achava que tinha errado. Quando o profeta chegou, ele falou: ô homem de Deus, exaltado seja, eu cumpri a vontade de Deus. Ele não viu nada errado. Ele se acostumou a obedecer em parte. Por isso que para ele estava tudo certo. Deus tirou o reino dele por causa disso, irmãos. Perceberam a gravidade da desobediência? Não foi uma desobediência total. Não foi uma rebeldia total. Foi parcial. E morno não serve, irmão. Ou é quente ou é frio. Quantos entenderam? Vamos para o Novo Testamento de novo, para a gente fechar essa palavra e a gente poder tomar o pão e comer, tomar o cálice e beber. Primeira carta de Pedro novamente. O mesmo capítulo 1, onde nós começamos. Vamos ver o verso 13 a 15 agora. Quando viramos o ano aqui, nesse santuário agora, esta semana, na terça para quarta, os irmãos que estavam aqui, junto comigo, alguns minutos antes da meia-noite, que para mim não significa nada, deixei bem claro aqui para quem estava presente, que essa data é convencionada pelos homens. Não está na sua Bíblia, não significa nada, ninguém fica mais ou menos espiritual depois que passa meia-noite 1. É só uma convenção, ok? Não tem superstição nenhuma no dia 31 para o dia 1º. O mesmo Deus no dia 31 é o mesmo Deus no dia 1º e assim vai. Então, a questão é,
Deus havia colocado no meu coração que aqueles que aqui celebrassem comigo aquele culto, nós estaríamos ali de joelhos, como uma clara demonstração para Deus de que queremos ser submissos à sua vontade. Amém? Se era meia-noite, se era 1h da manhã, isso é o que menos importa. O que mais importa é que Deus colocou no meu coração essa proposição, que a igreja decida no seu coração obedecer mais. Palavra de ordem é essa: obedeça mais do que você tem conseguido até agora. Quantos querem isso em nome de Jesus? Nós fomos eleitos para a obediência. Enquanto não chegarmos nesse molde, estamos fora. Estamos ali tentando ser obediente, ainda não alcançamos o padrão que Deus quer. Acharam aí 1ª carta de Pedro novamente? Capítulo 1, verso 13 até o verso 15. Queria que vocês lessem comigo, já estamos na reta final, um sermão de menos de 40 minutos. Vamos lá? Lê comigo, por favor, para você participar. Por isso, cingindo o vosso entendimento. E a minha alma de pastor e mestre não deixa eu passar por essa parte e seguir a leitura, irmão. Você sabe o que é cingir o entendimento? Hã? Eu não consigo ler direto. Eu quero que vocês entendam cada palavra. O que é cingir o entendimento, irmão? O verbo cingir, não tem em português aqui, a gente não usa, não é usual. Cingir é amarrar as vestes. Tem que pensar na cultura do Oriente. Como é que são aquelas roupas deles? São largas. Né? Praticamente eles vestem, né, lençóis. E aqueles lençóis são amarrados no corpo. E normalmente se complementa com um cinto de tecido ou de couro. Isso é cingir-se. É se amarrar. Aí Pedro usa esse termo, cingir a vossa mente. Cingir o entendimento é, traga os seus pensamentos bem amarradinhos. Como se você estivesse controlando eles. Sabe aquela ideia de deixar a mente solta? Isso não é de Deus não, irmão. Deixar a mente devagar, vai para a carne. O ideal é você trazer a sua mente justinha, controladinha, amarradinha ali sob controle. Amém? Todo mundo entendeu? Cinjam o vosso entendimento. Amarrem. Não deixe escapar. Mantenham sob controle. Amém? Então vamos lá de novo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede o quê? Sóbrios. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora leia o verso 14 em voz alta, igreja, toda a igreja, vamos lá? Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como que, irmão, que Pedro está falando aí? Diga assim, filhos da obediência. Esse título é para nós. Esse título é para mim e para você, para a igreja de todos os tempos. Se você está em Cristo, você é filho da obediência. Filho da obediência. Diga com a sua voz para você lembrar. Vamos lá, com a sua voz. Filho da obediência. Há muito tempo que eu não faço isso. Vira para o seu irmão e fala com ele. Vira para o seu irmão e fala com ele. Filho da obediência. Agora você ouviu a sua própria voz e ouviu a voz do seu irmão. Somos filhos da obediência. Vejam como a obediência é importantíssima. Como filho da obediência, não posso ser diferente do que aquilo que Deus me predestinou, me elegeu para a obediência. Amém? Então a obediência tem que ser colocada no seu devido lugar de importância. Ah, pastor, importa eu ter amor. Ah, importa eu ter fé. Ah, importa... Não, importa você obedecer.
O amor é para te dar força. A fé é para você continuar crendo na palavra. Mas depois que crê, tem que andar nela. Obediência é fundamental, queridos. Amém? Primeira palavra do ano. E a palavra de ordem é submeter-se à vontade de Deus. Submissão. Obediência. Amém? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Verso 15, igreja, vamos lá? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então perceba, queridos, que o padrão é alto, né? Da exigência de Deus para os seus filhos. É alto. Pastor, eu quero ser santo, mas só um pouquinho. Pastor, eu quero ser santo, mas tem algumas áreas da minha vida que eu quero manter mundana ainda. Pastor, eu quero ser santo, mas Deus sabe as minhas necessidades. Você está negociando. Não adianta nada, querido. Santidade tem que ser uma coisa determinada na sua vida. Obediência. Vai ser difícil. Foi difícil para Jesus. Quantos entendem? Agora avança aí para o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 6. Hebreus 4, 6. Depois nós vamos ler no mesmo Hebreus 4, verso 11. Oh, amados de Deus, a palavra que eu lanço para vocês é a mesma que primeiro entrou na minha alma. Ok? Eu seria um hipócrita se eu lançasse uma palavra dessa para vocês e não para mim. Começa em mim. Eu sei o que eu preciso melhorar no quesito obedecer à vontade de Deus. E pessoalmente você tem que pensar nisso também. Até onde você está obedecendo? Até quanto? Quanto quantitativamente? Até que qualidade? Até quando? Qualitativamente, quanto você está obedecendo à vontade de Deus? Vamos lá, Hebreus 4, 6. Vamos ler juntos? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Boas novas no Novo Testamento é evangelho. Mas o contexto aqui é histórico. É quando Israel tinha que entrar na Terra Santa. Mas eles ouviram palavras de Deus revelando isso. Então está relacionado às boas novas à entrada na Terra Santa. Mas lembrem-se que daquela primeira geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb sobreviveu para entrar? E por que uma geração inteira morreu no deserto? Por causa de desobediência. Desobediência é excludente. Desobediência é desqualificante, desqualifica você. Quantos entenderam? Estamos falando aqui de conquistar ou não. De entrar na salvação ou não, na graça, no reino. E aí no verso, mesmo capítulo 4, verso 11, vem a exortação do autor dos Hebreus, vamos lá? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O descanso é o reino, é o sábado de 1000 anos. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Desobediência tira ou não tira do reino? Tira. Tira. Porque fomos programados, predestinados, eleitos para a obediência. Amém? Diga de novo mais uma vez essa frase. Eu fui eleito para a obediência. Amém, povo santo? Por último, você estava no capítulo 4, avança para o capítulo 5. Vou mostrar a vocês que Jesus cumpriu a obediência total. Hebreus 5, 7 até o verso 9. Se Jesus, não é, subsistir em forma de Deus,
era igual a Deus, o Pai, e ainda assim se humilhou e obedeceu, quanto mais nós, filhos por adoção, temos que nos esmerar mais em obedecer, irmãos. Nisso se cumpre a nossa salvação. Você vai ver que a obediência está ligada à salvação. Sabe a salvação da sua alma? Não é só entrar no reino, não é só ser glorificado, é salvar a sua alma. Está ligado à obediência. Vamos ler o texto? Hebreus 5:7, assim a gente termina. Vamos lá, igreja? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Diga assim: Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Amém, queridos? O texto declara claramente, a despeito dele ser o filho de Deus, mesmo com o fato dele ser igual a Deus, ele aprendeu a obediência. Aprendeu a obedecer. E foi fácil para Jesus obedecer? Não, sofreu. Obedecer nos impõe esforço, sacrifício, abnegação da própria vontade, desejo de agradar o coração do Pai. Jesus andou na terra assim, queridos, o tempo todo buscando o centro da vontade, e não a periferia, não apenas algumas partes da vontade de Deus. Amém? Quantos entenderam? E aí, já que Jesus passou por isso, e se especializou em obedecer a Deus o Pai, o texto vai concluir do autor aos Hebreus no verso 9. Agora diz respeito a mim e a você. Vamos lá? E tendo sido aperfeiçoado, Jesus tornou-se o que, igreja? O autor da salvação eterna, ponto. Pera aí, eu estou de propósito provocando vocês. Estou de propósito provocando vocês. Podia ter um ponto aí, não podia? Depois da palavra eterna. Se tivesse um pontinho aí, não ficava mais tranquilo para a gente? Hã? Olha só. Ele foi aperfeiçoado, Jesus, e tornou-se o autor da salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é o autor da salvação eterna. Eu creio nisso, maravilha. Porém, não tem um ponto aí, irmãos. O texto continua. Vamos ler de novo o verso 9, vamos lá? E tendo sido aperfeiçoado, vírgula, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, queridos? Então, eu chego à conclusão que ele só é o autor da minha salvação eterna se eu obedecer. Quantos entenderam? Ele é autor da salvação eterna, ponto? Não. Ele é autor da salvação eterna para todos os seres humanos? Não. Ele é autor da salvação eterna para quem se submeteu à sua ordem e direção. Aí ele é o autor da salvação eterna. Para todos que lhe obedecem. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tem jeito não, irmão, nós estamos no estreito. Nós estamos no estreito. Não adapte. Eu quero deixar como uma direção para a sua vida. Você quer ter esse novo ano mais próspero, abençoado, com provisões, com livramentos, vários, né? Nós moramos no Rio de Janeiro, irmãos, faixa de Gaza. Toda hora tem violência, tiroteio, bala perdida. Nós queremos tanto de Deus, tudo. E tudo que Deus quer de Deus é a nossa obediência. Obediência, como filhos da obediência. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé nessa hora. Recado já foi dado.
Você quer ser mais abençoado esse ano do que foi o outro período, outro ciclo? Obedeça mais. Questione menos. Decida fazer integralmente, não parcialmente, a vontade de Deus. Não adianta, querido, não adianta. Você continuar vivendo pela metade, não adianta. Você continuar entregando 30% para Deus, pouco proveito. Decide no seu coração, eu quero obedecer mais integralmente. Se você se esforça para obedecer e não consegue, aí a misericórdia do Senhor te assiste. Olha a diferença, irmãos. Vou fazer uma metáfora que você entender. A comparação. Sabe aquele aluno que passou no final de ano aí? Qual era a média que tinha para passar? É 7. Hoje em dia é 7, né? 5. Metade de 10. O fator numérico é 10. Não é isso? 5 é o que dá para passar. Aí certos aluninhos, cabeçudo que não quer estudar, mas assim, eu não vou estudar não, eu consigo tirar 5. Aí tira quanto? 4. 4,5. Passou? Por que não passou? Porque não buscou acima da média. Achava que ia conseguir a média. Nem a média conseguiu. Reprovado. Aí chora diante da professora. Pelo amor de Deus, só meio pontinho. Não interessa. Por que não estudou para tirar 10? Se você tem força para tirar pelo menos um 7, um 8, um 8,5, por que se esforçar tão pouco para ficar só no 5 e conseguir só 4? Compreenderam a metáfora, queridos? É a mesma coisa fazer a vontade de Deus. Se o teu alvo for baixo, você vai mirar baixo e vai tirar abaixo daquilo que você mirou. Se o teu alvo for alto, você quer alcançar patamares maiores diante de Deus, você mira alto, talvez você não consiga alcançar aquele patamar muito elevado, mas o seu esforço será visto por Deus. E até onde você conseguir crescer, Deus ainda vai ver isso com bons olhos. Que você entendesse isso em nome de Jesus. Não faça pouco esforço, abaixo da média. Não se esforce menos. O mesmo autor, Pedro, fala na sua carta, com diligência cada vez maior e aumentando. A diligência, a nossa força empreendida para servir ao Senhor, não pode ser uma linha contínua. Ela tem que aumentar. Quantos entenderam? Se você quer andar na caminhada cristã só assim, ó, uma linha contínua vai acabar uma hora declinando. Que tem a carne. A nossa linha tem que ser, ó, ascendente. Eu quero mais, crescer mais, obedecer mais, chegar a patamares maiores. É ascendente, não é retilíneo. Queria que vocês entendessem isso em nome de Jesus. Lembrando que tudo que eu falo a vocês, primeiro é para mim. Amém, queridos? Quero todo o bem do mundo para todas as ovelhas da casa do Senhor. Quero que você entre no reino. Mas quero que você sofra menos esse ano. Menos. Você poderia sofrer muito menos se obedecesse um pouco mais. Um pouquinho mais de esforço. Menos sofrimento. Menos hospital. Menos provação. Quantos entenderam? Estou amaldiçoando não. Quem tem poder para amaldiçoar é Deus. Quero que vocês sejam abençoados. Mas existe uma regra. Eu queria que vocês, em nome de Jesus, internalizassem isso hoje. Internaliza aí, eu preciso obedecer mais. Disso advirá a melhor sorte para a minha vida. Amém? Então, para a gente participar do pão, tomar o cálice, Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Olha o nível de obediência de Jesus, 100%. Até entregar a vida. Amém? E é a Ele que vamos celebrar nessa Santa Ceia. É a Ele, o maior exemplo de todos é Jesus. Então, vamos nos esforçar um pouco mais. Amém?